Olá, hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos, né? O que é uma teoria e o que é um modelo? Uma teoria é um conjunto de leis estabelecidas, né, que são aceitas aí pela comunidade científica, e a teoria ela busca, né, ela procura explicar o que está sendo observado, né? Qual que é o fenômeno que está sendo observado. Um modelo, por sua vez, ele é uma representação parcial, né? Essa representação parcial pode ser a representação aí de um objeto ou mesmo de um fenômeno. E aí a representação parcial, seja de um objeto, seja de um fenômeno, vai auxiliar na compreensão e também na construção das teorias, né? Então, enquanto que as teorias são as leis estabelecidas, né, e aceitas aí pela comunidade científica, enquanto as teorias explicam um determinado fenômeno, os modelos eles são representações que auxiliam aí na construção, na compreensão para que se possa construir uma teoria, tá? Então, falando dos modelos atômicos, né, nós temos aqui três modelos atômicos para apresentar para vocês. O primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo atômico que foi proposto por Dalton, né? Na sequência, nós vamos ver o modelo atômico que foi proposto por Thomson e depois o modelo proposto por Rutherford e também algumas contribuições que o Bohr deu aí para a construção do modelo atômico que nós seguimos, que nós nos orientamos hoje. De acordo com Dalton, né? Dalton ele via o átomo como uma esfera maciça e indivisível. Então, para o Dalton, o átomo ele era uma esfera maciça que não podia ser dividida, tá? Uma outra coisa que ele também colocou no seu modelo é que o átomo ele não poderia ser criado e ele também não poderia ser destruído. E esse modelo atômico de Dalton ficou conhecido aí como bola de bilhar. O segundo modelo atômico que nós temos aqui é o modelo atômico de Thomson, tá? De acordo com o modelo atômico de Thomson, o átomo ele era formado por esferas positivas e mergulhado nessas esferas positivas haveria então ali, né, as esferas negativas que são os elétrons. Então, o modelo atômico proposto por Thomson, ele era formado pelas partículas positivas, né? E mergulhados nessa esfera positiva, haveria então as esferas negativas representadas pelos elétrons. Segundo Thomson, o átomo, né, ele não era indestrutível, ou seja, ele poderia sim ser destruído, ao contrário do que Dalton afirmava lá no seu modelo, né? Esse modelo atômico de Thomson ele ficou conhecido como pudim de passas, né? Onde o pudim representaria ali a parte positiva do átomo e as passas representariam então os elétrons. Então essas passas mergulhadas ali representariam os elétrons que ficam ali mergulhados de acordo com o modelo de Thomson, né? Na parte positiva. O terceiro modelo que nós temos aqui proposto é o modelo atômico de Rutherford, né? De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo ele continha um núcleo e nesse núcleo, né, estavam as esferas positivas, né? Então, de acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo ele continha um núcleo e era nesse núcleo que estavam as esferas positivas. E, de acordo com ele, existia os elétrons e esses elétrons eles estavam girando em órbitas, em camadas ao redor do núcleo, tá? Então, os elétrons eles estavam ali distribuídos ao redor do núcleo e eles ficavam ali, né, em camadas, em órbitas, tá?
E ele também disse que a massa desses elétrons era bem menor do que a massa dos prótons. Então, os prótons presentes no núcleo tinham uma massa maior do que os elétrons contidos aqui nas camadas, nas órbitas. Então, esse foi o modelo atômico que foi proposto pelo Rutherford. Na sequência, nós temos aqui, então, né, um modelo que foi melhorado, né? O Bohr, ele pegou algumas coisas que o Rutherford propôs no modelo dele e houve, então, ali uma melhoria, né? Algumas coisas foram mais bem compreendidas, então o modelo atômico de Bohr veio contribuir para melhorar aquilo que o Rutherford já havia proposto. Então, o modelo atômico que nós... o átomo, para nós hoje, né, ele é de acordo com as propostas que foram feitas, com os modelos que foram feitos pelo Rutherford e melhorado pelo Bohr. Tá? Então, de acordo com o Bohr, ele acrescentou o que nesse modelo atômico? Né? Então, ele falou que esses elétrons, que eles estão girando ao redor do núcleo em órbitas, né? Então, essas seriam as órbitas ou as camadas. E aí ele disse que esses elétrons eles estão girando ao redor do núcleo nessas camadas. Essas camadas, ele afirmou que elas possuem níveis de energia diferente, né? Então, os níveis de energia nas camadas dos átomos, esses níveis de energia serão diferentes, né, em cada camada. As camadas, elas vão comportar aí um número máximo de elétrons, tá? Então, cada camadinha dessa aqui, né, vai comportar um limite, um número máximo de elétrons em cada camada. Ele também colocou o seguinte, que esses elétrons, quando eles absorvem energia, eles podem saltar de uma camada para outra, né? De uma camada para uma camada mais energética. Então, se eles absorverem energia, é o caso desse elétron que está sendo representado aqui. Então, se ele receber energia, ele pode saltar para uma camada mais energética, tá? Quando ele retornar para sua camada de origem, ele vai liberar essa energia que ele absorveu na forma de luz, tá? Então, o Bohr ele propôs aí no modelo dele que esses elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, né? Quando eles recebem ali, quando eles absorvem energia. E que quando eles retornam, eles vão liberar essa energia na forma de luz, tá? Uma outra coisa que foi proposta por Bohr no modelo dele foi que no núcleo do átomo, né, não existia apenas os prótons, ou seja, não existia apenas as cargas positivas, mas também haveria partículas neutras nesse núcleo, né? Então, essas partículas foram aí chamadas de nêutrons e elas não têm aí uma carga nem positiva e nem negativa. Então, isso foi uma outra contribuição do Bohr para o modelo atômico que hoje nós temos por base, né? No núcleo nós vamos ter lá os prótons e os nêutrons e nas camadas eletrônicas nós vamos ter os elétrons. Então, para hoje era isso. Até a próxima aula.